Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Priscila, eu sou doutora, mestre, tenho já uma trajetória aí longa em pesquisa sobre a questão da inclusão e eu gostaria hoje de fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu tenho feito. Eu tenho falado muito de escolas. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre espaços culturais. Eu dei um curso recentemente para gestores culturais e foi uma surpresa muito positiva para mim, principalmente no sentido de ouvir esses gestores, e ali tinham pessoas envolvidas com espaços culturais, de apresentações de teatro, dança, espaços de exposição, espaços, museus. Então eram múltiplas, né, as abordagens ali no sentido da arte. E ouvir a demanda, as necessidades, as dúvidas dessas pessoas me fez pensar muito sobre esse espaço, porque se a gente fala de inclusão, inclusão é em todo lugar, né? Em todo ambiente. E que lindo, né, a essas pessoas, PCDs, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos poderem frequentar ambientes artísticos. Então eu queria falar um pouquinho, primeiro de tudo, gente, como é que funcionam esses espaços, tá? Vou fazer uma breve apresentação, porque eu vejo muitos equívocos. Então, hoje, a maior parte desses espaços culturais, eles funcionam porque eles são contemplados por leis de fomento. Então, o seu imposto, o meu imposto, ele é revertido para esses espaços por meio de editais, em que esses grupos de teatro, grupo de dança, espaços culturais, né, de artes visuais, enfim, mandam projetos, são analisados esses projetos e aí cada um tem um determinado teto, né, de verba para que seja executado um determinado projeto nesse espaço. Então, muitos ambientes funcionam porque existem esses editais de fomento. Então, eles são muito importantes porque sustentam famílias, né, permitem que vários artistas possam viver disso e fazer, vivendo disso, fazer com extrema qualidade. Então, o nosso imposto revertido para a arte, o que é justo, o que é muito importante, porque ninguém vive sem arte. Né? Ninguém vive sem ouvir uma música, ver um filme, ver uma série, apreciar uma arte visual, algo relacionado à multimídia. A gente está o tempo todo em contato com a arte faz parte de nós. Então, e principalmente para a infância, adolescente, a sensibilização por meio da arte, né? A arte é aquela que pode estabelecer senso crítico, é aquela que fala, de repente eu na história, ela pode falar de algo da história que eu não sou capaz de falar na escola, né, com tanta propriedade, com tanta sensibilidade. Então a arte é fundamental e a gente precisa estimular esses projetos. E aí, frequentando principalmente, né, pessoal? E aí, um grupo, vamos supor, de teatro, ele manda esse projeto para uma instância municipal, estadual ou federal, cada uma tem lá os seus editais, e aí ela é ou não contemplada, passa por um júri, né? Passa por uma série de pessoas que vão analisar esses projetos. Bom, hoje em dia, essas leis de fomento, esses editais, eles têm proporcionado, né, que sejam vinculados a qualquer tipo de projeto uma abertura para inclusão. Então, esses projetos têm estimulado isso, essas agências de fomento municipais, estaduais, federais, elas têm estimulado isso. Então, eu vou dar aqui apenas 3 dicas, tá? A primeira, se você é de um grupo de teatro, se você pertence a um grupo de dança e você quer fazer um festival, ou você trabalha, né, num ambiente cultural de exposições de artes visuais, então você quer inscrever o seu projeto num edital desse e precisa escrever sobre inclusão, peça uma consultoria. Converse com alguém que entenda, cuidado com nomenclatura, para você não usar uma nomenclatura que já está defasada, cuidado para você não, de repente, sem querer, fazer um discurso capacitista.
Então, tem determinados cuidados, conhecer a legislação, o que está mais recente. Então, fique atento, fique atenta quando você escrever. Aí vamos supor que você seja contemplado, contemplada com o prêmio, né? E você colocou ali que você vai criar um espetáculo, e esse espetáculo, porque, pessoal, outro parênteses, quando um grupo inscreve um projeto, ele tem que dar uma devolutiva desse projeto, a contrapartida, né? Porque é dinheiro público. Então, geralmente, as apresentações gratuitas ou aquelas que recebem escolas no espaço, elas são, isso é a contrapartida desses projetos. Então, a grande parte, né, acaba recebendo escolas. E aí, se você é um gestor cultural e você colocou no seu projeto que a contrapartida é receber escola, então pensa comigo, primeiro mapeie essas escolas, né? Você vai ter que ir lá conversar com o diretor, fazer a carta de anuência, ok. Volte lá e aí converse com os profissionais da escola e mapeie quem são os alunos, as alunas que possuem alguma deficiência ou um transtorno que vão visitar o seu espaço. E aí, anote, grave, faça mesmo uma coisa, uma pasta ali que você tenha, não precisa saber o nome, né, com detalhes, mas assim, o que eu vou receber no meu espaço? Quem eu vou receber? Né? Que tipo de necessidade essa pessoa tem? Quais são as características desses indivíduos? Né? Quais são as barreiras desses indivíduos? Então, conversa com o profissional de AE da escola, que é esse profissional que atende as pessoas, as crianças, adolescentes com deficiências e transtornos. Converse com os apoios, que são os profissionais que ficam junto na sala de aula. Converse com o diretor, com o coordenador, faça um levantamento do perfil desse grupo que você vai receber. E aí, a terceira dica que eu dou é: forme o seu grupo. Então, deixa um dinheiro destinado dentro dessa verba que você recebeu para que você contrate aí na sua cidade alguém que vá fazer essa formação, né? Que foi o que eu fui fazer com esse grupo de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, né? Então o grupo me chamou para fazer uma formação um pouco sobre quais são as principais deficiências e transtorno, quais são as características e, sobretudo, como um espaço pode se tornar apto para receber essa pessoa com dignidade, atendendo às necessidades dessas pessoas, porque algumas necessidades que estão vinculadas à deficiência física, elas são lei. Você ter um banheiro adaptado, você ter um elevador, se for o caso, ter as demonstrações ali em braille, ou você ter tradução em libras, né, em alguns espetáculos, isso tudo é lindo, é ótimo, tem que ser feito, mas hoje, né, a gente tem muito mais transtornos e deficiências que vão além de você adequar o espaço físico. Então, é importante que você forme esse profissional, toda a equipe do seu grupo de teatro, do seu grupo de dança, do seu espaço cultural, para que ela esteja sensibilizada e apta a receber essas pessoas. Tá? Então, hoje eu vou dar essas 3 dicas, para não ficar muito longo esse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a chegada dessas pessoas. Então, chegou o dia do espetáculo, chegou o dia da exposição, chegou o dia de receber essas pessoas. E aí, né? O que eu faço? Como é que eu faço e quais são as dicas que são imprescindíveis, que eu não posso deixar passar para atender essa pessoa da melhor forma e que a gente abra cada vez mais espaço para que todas as pessoas frequentem ambientes culturais e que elas possam estar confortáveis, que elas possam estar ali relaxadas e que aproveitem aquilo que você tem para oferecer, que eu sei que é uma coisa linda, boa e que merece ser vista por todos. Tá bom, pessoal? Então, se você é gestor cultural, escreve aí para mim o que é a sua necessidade, qual é a sua dúvida, que temas você gostaria que eu abordasse aqui, né? De repente eu posso te ajudar de alguma forma,
né? Então escrevam aí para mim quais são as suas dificuldades ou as suas dúvidas, e no próximo vídeo, aguardem, eu vou colocar mais dicas daí do dia, né? O dia de receber esse público, o dia tão esperado desse público tão diversificado, mas tão bem-vindo. Tá bom, pessoal? Agradeço que vocês estejam aqui. Curtam, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode ser útil e bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada!